Então o que vocês estão vendo aqui são dois tipos de embarcações que foram muito comuns de ser utilizadas durante a época das grandes navegações, tanto por Portugal quanto por Espanha. Essa primeira grandona aqui, ó, que vocês estão vendo, que tem 5 velas, é o tipo de embarcação chamada nau. Ela era muito maior e era necessariamente recomendada para essas grandes viagens, principalmente de descobrimento. E as outras duas, aqui do fundo, são um tipo de embarcação que a gente conhece como caravela, que era muito comum tanto em Portugal quanto em Espanha. Nesse caso dessa viagem específica, que foi a vinda do Cristóvão Colombo para as Américas, elas foram utilizadas como navio de escolta, enquanto a nau foi a principal embarcação. O que nos interessa é ver mais ou menos a sua estrutura e mais ou menos como que ela funciona. Então eu vou destacar dois elementos aqui, além das 5 velas, né, que garantiam necessariamente que mesmo na quantidade de vento mínimo ela pudesse se mover, até porque ela era muito maior que a caravela. Então ela necessitava desse empuxo, dessa força do vento muito mais do que as outras. Então elementos interessantes de ver é o lastro, né, que é essa quantidade de pedras enorme que vocês estão vendo aqui, que ela ajudava a administrar o peso que ia estar da nau embaixo da água e o que estava em cima da água. Porque como ela era muito pesada, esse desbalanço do peso entre o que está embaixo da água e o que está em cima podia causar o tombamento dela. Então vocês vão ver aqui, ó, que está cheio de pedra embaixo, justamente para equilibrar um pouco esse peso da parte do navio que vai estar embaixo da água e a parte que vai estar em cima da água. Outra coisa interessante de ver é o trajeto, né, que o Cristóvão Colombo vai fazer. Então ele vai ser de 13 de agosto lá de 1492 do sul da Espanha. Um pouquinho mais de 2 meses depois, ele vai chegar até o que hoje é Bahamas, né? Que vai ser esse descobrimento da América. E aí, no retorno dele, ele vai retornar 2 meses depois, mais ou menos no Natal desse mesmo ano. Só que daí a Santa Maria, que era um dos navios de escolta, que era uma caravela de escolta, ela acaba encalhando aqui, e aí ele retorna só com 2 navios, e aí ele vai chegar até Portugal, no comecinho do outro ano. Então, basicamente, ele viaja aí 6 meses. Né? Ele fica um pouquinho aqui, mas basicamente ele fica 6 meses velejando. Vocês estão vendo que a rota dele é bem certa aqui, porque justamente ele utilizava aqueles instrumentos de navegação que nós vimos na aula anterior, né? Então aqueles instrumentos de navegação ajudavam muito, mas necessitava muito da perícia do operador para que ele conseguisse se localizar e descobrir a melhor rota, seguindo tanto o fluxo de vento quanto as correntes marítimas. Mas nem só do descobrimento vivia os navegadores. A gente vai ver agora como que necessariamente eles equipavam seus navios com proteção e com armas também. Então, galera, o que vocês estão vendo aqui é um canhão naval do século 17, só que o período histórico que nós estamos estudando, que é um século antes, século 16, os canhões eram bem parecidos. Na verdade, esse tipo de canhão, ele é usado desde o período medieval. Só que quando começou as grandes navegações, ele começou a ser colocado dentro das embarcações, o que era um grande problema, já que imagina você ter que lidar com pólvora, que é altamente inflamável, num barco gigantesco de madeira. Então, logicamente, vários acidentes foram causados, mas como ele dava uma vantagem muito grande, ele era uma arma muito potente, isso acabava compensando. Então o que a gente vai analisar agora é basicamente como é que ele funciona. E ele é muito complicado o funcionamento dele, porque ele exigia que você tivesse uma grande coordenação entre 3 operadores, que são esses 3 carinhas que estão vendo agora. Nós vamos ver o que cada um faz. Então primeiro você tem que limpar o canhão que acabou de ser utilizado. Então esse primeiro cara aqui, ó, vai umedecer e ele vai dar uma limpada na boca do canhão que acabou de ser usado. E aí esse outro cara, ó, pega um tipo de bucha e fica esperando. Ele pega uma pazinha, ó, e ele vai colocar pólvora para dentro do canhão. Esse cara vai vedar com essa bucha que ele colocou e aqui ele vai socar para que a pólvora fique dentro do canhão. Logo de cara ele já coloca a bala de canhão e ele pressiona novamente. Agora é colocado um calço e os 3 empurram o canhão em direção ao alvo que tem que estar já alinhado. E aí ele acende o pavio e ele dispara. Aí essas cordas que estão aqui, elas servem justamente para que, né, o canhão que disparou a pólvora em alta velocidade, ele não vá para o outro lado do navio. Logicamente aqui você teria 3 operadores em cada um desses canhões, né? O que exigia uma coordenação muito grande e necessitava de um capitão muito bom para que conseguisse alinhar os canhões até o alvo, seja um alvo em terra ou um outro navio.